E a ONU News conversa hoje com Nathalie Began, a co-diretora do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos do Brasil, e também representante da Aliança Global de Justiça Fiscal. Seja muito bem-vinda, Nathalie. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada, Felipe. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Obrigado, Nathalie. Bom, você está, na verdade, aqui nas Nações Unidas acompanhando um momento muito único, muito especial, que é o nascimento de uma possível nova Convenção Quadro das Nações Unidas, né? Já existem outras para o clima, para a biodiversidade, para o controle do tabaco, mas agora o tema que está sendo proposto é tributação. Eu gostaria, Nathalie, que você começasse explicando qual a importância de um tema como esse ser debatido nas Nações Unidas. Olha, primeiro, por que um tema como esse é importante? É porque nossos países, especialmente do Sul, perdem anualmente bilhões de dólares em evasão e elisão fiscal, né? Porque os muito ricos, sejam pessoas ou empresas, conseguem construir estratégias que evadem impostos e, com isso, os países deixam de mobilizar recursos para suas políticas públicas. Além disso, os nossos sistemas tributários hoje no mundo todo são basicamente regressivos. Quer dizer que os mais pobres proporcionalmente pagam mais impostos que os mais ricos, em grande parte devido a esses sistemas de evasão e elisão fiscal. Então a gente precisa tornar esses sistemas mais progressivos. Para isso a gente precisa cooperar, porque um país não pode fazer isso sozinho. Até agora, esses debates sobre cooperação tributária aconteciam na OCDE. Só que a OCDE é um clube de países ricos e o que eles discutem lá, de uma forma muito pouco transparente, por sinal, não favorece os países em desenvolvimento. Então, é por isso que nós estamos lutando há muitos anos para trazer esse debate para um espaço mais inclusivo e democrático, que é o espaço da ONU. Por isso que para a gente é extremamente importante essa convenção estar acontecendo aqui nas Nações Unidas. Muito interessante. Nathalie, você está junto com representantes da sociedade civil de várias partes do mundo e um termo que tem sido muito usado pela sociedade civil é abuso fiscal global. Gostaria que você pudesse explicar como é que esses abusos, assim, se tiverem dados também, como é que eles impactam os países, principalmente os países do Sul, e também como é que eles prejudicam as metas de desenvolvimento sustentável que são propostas pela ONU. Isso, exatamente. Então, abuso fiscal é isso, é que as empresas, especialmente as transnacionais e as pessoas muito ricas, conseguem evadir impostos, se organizam para não pagar impostos, seja legalmente, porque vão atrás de grandes empresas que acham todas as brechas possíveis nos sistemas para evadir, ou de forma ilegal mesmo, né? E os paraísos fiscais, por exemplo, fazem parte dessa estratégia. E é muito difícil calcular quanto se evade, porque tudo isso é muito pouco transparente. Mas as estimativas que a sociedade civil tem é que anualmente em torno de meio trilhão, 500 bilhões, são 480 bilhões de dólares, são evadidos dos cofres públicos. Claro que em termos quantitativos, o volume é maior no norte, porque os orçamentos são bem maiores. Mas em termos proporcionais, é muito maior no sul. Então, por exemplo, esses 480 bilhões evadidos representam pouco mais de 10% dos orçamentos de saúde do norte, mas a metade dos orçamentos dos países do sul, para ter uma ideia do impacto que isso tem. Então, a gente precisa recuperar esse recurso e a gente precisa cooperar justamente para coibir essa evasão e essa elisão fiscal, como você também tão bem chamou de abuso corporativo, abuso tributário. Perfeito. E, bom, o tema que você está acompanhando aqui nas Nações Unidas é o início desse processo, certo? É o desenho dos termos de referência. O que você pode compartilhar sobre qual é a perspectiva do que essa convenção vai abarcar em termos de atuação? Primeiro, eu queria te dizer que a gente está aqui hoje muito graças à União Africana, porque nós de sociedade civil há muitos anos que a gente vem lutando para ter um acordo global nas Nações Unidas, mas nunca havia sido possível pela enorme resistência dos países da OCDE. Mas como o que os países da OCDE estão acordando não nos beneficia, nós que somos do Sul, a União Africana disse, não vamos continuar assim, vamos levar esse debate para as Nações Unidas mesmo, que é o lugar mais inclusivo, democrático, né? Aqui é impressionante, a gente tem discussões em todos os idiomas, com tradução simultânea, a sociedade civil pode participar, o que não acontece na OCDE. E conseguiu, aí com o apoio também dos países do G77, que a convenção fosse instalada.
E agora a gente está negociando os termos de referência dessa convenção. A ideia é que essa semana, até a semana que vem, os termos de referência sejam aprovados para depois, né, vamos para a Assembleia Geral, para o ano que vem a gente começar as negociações da convenção mesmo. Então, esse momento é crucial. Tem umas questões que são extremamente relevantes para nós, a sociedade civil. Primeiro, que a discussão tributária seja orientada a direitos humanos. Para quê? Para que a gente quer tributar? Qual o objetivo da tributação? Além dos objetivos clássicos, né, de redistribuir, de regular, mas é também para mobilizar recursos para poder financiar, como você bem diz, os Objetivos de Desenvolvimento Humano, mas também, né, a Carta Magna das Nações Unidas, que são os direitos humanos. Essa é uma entrada muito importante para a gente e está tendo, infelizmente, muita resistência. Outro tema que é importante é taxar as grandes fortunas, né? Porque hoje essas grandes fortunas são praticamente isentas de impostos, justamente porque são nossas elites que comandam os sistemas tributários globais e se organizam para que elas não sejam taxadas. Então, o tema, que é muito, inclusive, liderado pelo Brasil, de tributar as grandes fortunas, é uma questão extremamente relevante para a gente. E essa é uma posição que o Brasil tem apresentado, inclusive, no âmbito do G20, né, como uma proposta, mas também aqui nas negociações dessa Convenção Quadro, o posicionamento brasileiro tem a ver com... Claro, o Brasil está defendendo isso e nós também defendemos. Talvez o que a gente apoie um pouco mais é que não sejam só os super ricos, que a proposta que o Brasil levou são os 3 mil super ricos do mundo. A gente quer uma mensagem um pouco mais forte das pessoas com grandes fortunas. Porque na América Latina e na África, em geral, você não tem super ricos. Super ricos estão no norte, mas você tem grandes fortunas. E a gente quer também que essa ideia da progressividade, que quem mais tem pague mais, seja abarcada na convenção. Ou seja, as grandes fortunas têm que pagar a sua fair share, né, como dizem em inglês, sua justa parte de impostos. E essa é essa nossa luta. E qual é a avaliação da sociedade civil até o momento de como é que estão se desenrolando essas negociações sobre os termos de referência? Quais são as resistências? Quais são os resultados que vocês gostariam de ver, além desses que você já citou? Como é que está sendo esse momento agora do termo de referência? Está muito tenso o debate? Tá bastante tenso porque, apesar da resolução que instalou o processo ter sido aprovada, os países da OCDE não se conformam com esse processo. Então, eles estão dificultando bastante, como podem, querendo tirar tudo que pode ser obrigatório, querendo flexibilizar o tempo todo, querendo alargar o prazo. É difícil ver eles não se conformam com a instalação do processo aqui. Os países africanos continuam muito unidos, é impressionante ver como a União Africana entra como ator coeso, falando em uma voz, é bem bonito ver essa união da União Africana. A América Latina está começando também, né? Países como Chile, Colômbia, Brasil, Bolívia estão trabalhando muito juntos, é bem interessante ver esse processo. Mas, enfim, tá essa tensão. Então, os países do norte não... Tudo que pode comprometer o que já foi acumulado na OCDE e que os privilegia, eles não querem. E para a gente é muito importante que eles têm que entender que tem que ceder. E que o processo de negociação é aqui, onde todos os países têm a mesma voz, e onde os stakeholders, que chama, nós somos um deles, a sociedade civil, a academia, o setor privado, também tem direito à voz, né? Claro. Eu imagino que vocês tenham também, claro, conversas ali de bastidor com os representantes dos países e, assim, a mensagem central que a ONU tem tentado transmitir é que realmente precisam ser encontrados recursos para adaptação às mudanças climáticas, para avançar com os direitos humanos, para atingir as metas do desenvolvimento sustentável, que estão super atrasadas. Então, qual é a abertura que os países estão tendo para esse tipo de entendimento de que a justiça fiscal pode ser uma fonte inovadora de recursos para tantas agendas que os países se comprometeram? É excelente tua pergunta. Essa é uma outra grande tensão. Então, para nós, por exemplo, temos atuado muito de incluir a dimensão climática na convenção. Muitos países estão resistindo. A gente tem, como te disse, incluir a dimensão de realização de direitos humanos, muitos países têm resistido. Incluir a dimensão de combater as desigualdades, muitos países têm resistido. Então, é isso. Para nós, por que é tão importante essa convenção? Porque é mobilizar recursos
para os grandes desafios dos nossos tempos, né, que são, como você falou, as consequências das mudanças climáticas, precisamos de recursos para adaptação, a desigualdade que está crescendo enormemente entre países, dentro dos países, precisamos de recursos para isso. E temos tido muitas resistências, porque realmente as elites mundiais não querem que isso aconteça. Então, toda a atenção sobre direitos humanos, mudanças climáticas, estão tentando tirar isso da convenção, né? Na realidade, também o que está acontecendo é que os negociadores são basicamente profissionais da área de tributação. Então, eles nem sempre estão familiarizados com a dinâmica das Nações Unidas e com os pactos já acordados. Os direitos humanos, todos os países são signatários, não tem negociação, mas como eles não sabem, eles estranham, né? O que é que tem a ver direitos humanos com tributação? Então, nesse aspecto, o papel da sociedade civil tem sido relevante, e não tem tudo a ver, e tem tudo a ver com o clima, e tem tudo a ver por isso, porque a gente quer mobilizar recursos para poder fazer face aos grandes desafios. E também promover a desigualdade com sistemas tributários mais progressivos. Por isso que a convenção é importante. Ela é importante porque ela possibilita pensar num sistema global mais progressivo, porque ela possibilita pensar em mobilização de recursos para fazer face aos grandes desafios dos nossos tempos, e porque ela também se reflete nos países, já que é uma convenção a ser assinada pelos países, para que os países possam implementar suas próprias reformas tributárias mais progressivas. Então, você vê que ela é multi-objetivo, digamos assim, como convenção. Ela é realmente a convenção dos tempos atuais. Perfeito, Nathalie. Muito obrigado por trazer tantos esclarecimentos sobre esse processo que está no início, mas que tem muito potencial de trazer benefícios para o planeta e para todos os povos, né? E você tem alguma mensagem final, algum ponto que você gostaria de acrescentar? Eu queria também agradecer muito pela entrevista e pedir para as partes interessadas, para os países que nos escutam, para apostar nessa convenção, né? Porque é uma convenção que visa a realização dos direitos, que visa mobilizar recursos para enfrentar os desafios dos nossos tempos. É uma convenção que é boa para todos nós, então que os países membros que nos escutam defendam arduamente a implementação dessa convenção. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado, Nathalie, mais uma vez. E seja sempre bem-vindo ao nosso estúdio.